noite, graça e paz, queridos filhos e amigos que estão conectados nesse momento em nosso culto e que estão com o coração aberto para receber mais uma mensagem de vida, uma mensagem que tem a base na palavra de Deus e que nos sustenta em tudo aquilo que precisamos. Hoje é um dia especial, um dia de comemoração também, e dentro das orações que tenho feito em todos os dias, na primeira hora do dia, ao encerrar essas orações do meu horário, que é o primeiro horário, a primeira hora do dia, de 0 hora até meia-noite, sempre eu encerro declarando e crendo: hoje é dia de boas notícias. E nesse dia, eu creio que as boas notícias, elas se espalharam por toda parte nas redes sociais, não na mídia, né, televisiva, mas nas redes sociais. Foi um bombardear de boas notícias, de palavras de vidas, palavras liberadas sobre os filhos, sobre suas mães. E hoje é o Dia das Mães, comemora o Dia das Mães. Então foram muitas mensagens de vida, mesmo daqueles que já não têm a presença de sua mãe, como eu. Minha mãe já se encontra na glória eterna com o Pai, mas tem uma saudação, assim, uma saudade e uma alegria de ter, pelo tempo que ela conviveu conosco, com meus irmãos, e pelo que ela foi para nós. Então é guardada com muito carinho, com uma lembrança assim, muito saudável. E eu sei que muitos que nesse dia também se lembram com alegria, né? Mas mesmo assim, nesses dias, assim, de tantas notícias negativas que nós temos escutado, temos visto, mas teve um decreto que saiu para como um luto de 3 dias, e esse luto de 3 dias, ele praticamente viria para ofuscar esse dia de alegria das pessoas em homenagear suas mães. E ele não conseguiu, esse decreto não conseguiu ofuscar, porque ninguém falou nele, graças a Deus. O que se viu nas redes sociais foram os filhos homenageando suas mães, parabenizando suas mães, enviando mensagens de vidas. Então, o decreto de luto foi ofuscado pelas mensagens de vida. Mensagens de vida que eu, você, todos nós liberamos sobre nossas mães. E eu gostaria assim que permanecessem mensagens de vida em todo o tempo, porque para isso nós fomos chamados. E aí eu quero agora falar para vocês, tem muitas filhas que são mães. Feliz Dia das Mães para você, filhinhas queridas. Já parabenizei no nosso grupo, mas agora estou falando aqui ao vivo para vocês. Parabéns a todas vocês que são mães e que merecem todo o respeito. E parabéns a todas as mamães do Brasil e das nações, sem exceção, todas as mamães, porque mãe representa vida, mãe gera vida. Como diz, quando uma criança nasce, a mãe deu a luz. Então, eu tenho falado também nesse tempo
mensagens que, principalmente nos meus filhos, na fé, que nós não devemos estar exaltando a morte, mas sim glorificando a Deus em todo o tempo. Tem uma passagem aqui que eu quero compartilhar com vocês, aonde fala exatamente disso que eu tenho colocado, tenho falado para vocês, aonde o Senhor Jesus é indagado acerca da ressurreição, acerca de como a pessoa vai estar na outra vida, digamos assim. E eles dão como exemplo uma mulher que era casada, o marido morreu, aí depois pela lei ela poderia casar com o irmão daquele, foi até 7 maridos ela teve. E por quem ela ficaria lá? Aí Jesus fala para eles o seguinte, a resposta dele que está em Mateus, capítulo 22, você vai ler depois aí, você vai conferir, Mateus capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Aí Jesus fala o seguinte, lá no versículo 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então existe uma mensagem que é enganosa, porque desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição, isso aqui que é fundamental para você ouvir nesse dia, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso, quando uma pessoa partir, principalmente nesse tempo, uma pessoa partir, não exalte a morte, mas diga, foi recolhida pelo Pai para a glória eterna, porque ela não morreu, ela descansou no Senhor e foi para a sua morada eterna. Dê glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque essa é a mensagem de vida. Jesus nunca glorificou a morte, ele sempre falou sobre vida, ele veio para transmitir vida, porque na realidade nós todos estávamos mortos em nossos pecados e delitos, como diz em Romanos capítulo 6, todos nós estávamos mortos e ele gerou vida em nós, ele trouxe vida para nós e através de nós ele também transmite vida, porque ele veio morar dentro de nós. Então que fique essa mensagem de parabéns para todas as mamães e exaltação a Deus por todas, porque aprove a Deus, né, nós sermos trazidos ao mundo através de uma mulher. Glória a Deus. A mensagem dessa noite que eu quero trazer para você, que vai ajudar também você a mudar os seus pensamentos, mudar a sua mente, a vida no Espírito nos dá uma mente vitoriosa. Vou repetir, a vida no Espírito nos dá uma mente vitoriosa. E nós vamos trabalhar em Romanos capítulo 8 e no final do capítulo 7, mas primeiramente Romanos capítulo 8. E logo no início desse capítulo de Romanos capítulo 8, o primeiro versículo já nos diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Só que nós precisamos compreender como é que funciona isso. E a única maneira de nós compreendermos, nós temos aprendido isso na palavra de Deus, é através da fé. Pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé nós entendemos. Então, nós vamos compreender através da fé o que significa. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós vamos compreendendo isso. Mas primeiramente eu quero dizer para você, nesse primeiro ponto agora de instrução para a sua vida, eu quero te dizer que a mente, a minha mente, a sua mente, ela é guardiã do nosso coração.
A mente, ela é guardiã do nosso coração. Provérbios 4, 23, a palavra diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja bem, o coração, ele tem um guardião, e a guardiã desse coração, que é o meu coração e o seu coração, é a nossa mente. A nossa mente protege o nosso coração. A nossa mente faz com que o nosso coração possa receber somente o que gera vida, porque a passagem diz, porque dele procedem as saídas da vida. Hoje eu posso não protegê-lo com a minha mente e permitir que coisas da morte entrem e também façam com que saia do meu coração essas coisas. Então, a mente, ela é guardiã do coração. A palavra diz, sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Nós, se formos trazer para um entendimento natural, nós sabemos que um sobretudo é uma cobertura que nós colocamos sobre nossas vidas, principalmente nas regiões mais frias, onde as pessoas têm uma temperatura mais fria. Então, nesses locais as pessoas usam muito sobretudo. A proteção é aquela proteção que livra do frio, que guarda a vida das pessoas. Então, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nesses dias, mais do que nunca, nós devemos, sobretudo, guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, e o que Deus diz para nós, como filhos que fomos gerados no seu Espírito? A palavra diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 23, 26. Aquele primeiro provérbio que eu falei, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, Provérbios 4, 23. Mas esse agora, que é um pedido do pai para os filhos, um pedido do coração dos filhos, é Provérbio 23, 26. E ele diz: meu filho, dá-me o teu coração e observe os meus caminhos. A gente sabe que dar o coração é entregar a confiança para alguém. Porque quando uma pessoa ela passa a se comprometer com outra, ou passa a namorar com outra, né? Tem um relacionamento, de um compromisso. E aí muitas das vezes se tem aquela expressão: ah, teu coração já tem dono? Ah, você já entregou o coração para alguém? Ah, o fulano é dono do teu coração, né? Por quê? Porque a pessoa diz assim: não, meu coração já tem dono. Já tem dono por quê? Porque eu confio. Porque eu acredito nessa pessoa. Porque eu sei que vai me proteger. Porque eu sei que vai me cuidar. Porque eu sei que não vai me trair. Então, é uma entrega, declarar que entregou o coração, porque tem uma confiança na pessoa. E eu quero dizer para algumas filhas também que ainda não têm o coração entregue: cuidado com o coração. Não entregue coração para quem não te respeita. Não entregue coração para quem não te valoriza. Porque a entrega do coração é uma ação de confiança. Por isso é um pedido de pai para filho. Deus pede: filho meu, dá o teu coração e observa os meus caminhos. Então, quando uma pessoa não tem respeito, quando uma pessoa lhe maltrata, você não tem por que entregar o coração para ele, nem para ela. Não entregue. Espere no Senhor, confia nele. Entrega primeiro o coração para ele e deixa ele te direcionar, porque ele sempre tem o melhor para a sua vida. Ele tem planos de paz e não de mal para você. Ele tem planos que te dê esperança e não
te aprisione numa relação aonde você vai viver em conflito o tempo todo, não os conflitos normais que nós devemos passar, mas sim porque você entregou indevidamente o coração para alguém que não merecia o teu coração, que ele não ia te guardar, ele não ia te proteger, ele não ia te sustentar, ele não ia te respeitar. Então pensem bem nisso, filhinhas queridas. Eu estou falando isso aqui da parte do Senhor para você, porque o Senhor te ama e porque Ele quer o melhor para você. Amém? Glória a Deus por isso. Eu sei que você falou amém ali. Agora, então, Deus quando pede o nosso coração é justamente porque Ele quer nos proteger, é porque Ele quer nos guardar. Por isso Ele não só pede o coração, como Ele diz assim, mantenha os seus olhos em meus caminhos, porque quando você entregou o coração para mim, é porque você passou a confiar em mim. Então, por você confiar em mim, agora mantenha os seus olhos no meu caminho, permaneça nos meus caminhos, porque eles são caminhos de segurança, eles são caminhos fiéis, eles são caminhos que vão suprir você em todas as necessidades, mesmo no tempo de adversidade. Permaneça firme, olhe para os meus caminhos. Por quê? Porque se você olhar para os meus caminhos, você estará seguro. E olhar para os caminhos do Senhor é olhar para a sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta palavra nunca vai deixar que a gente seja surpreendido, não, muito pelo contrário, ela sempre vai antecipar coisas que vão acontecer para que não sejam surpresas, porque Deus, Ele é como um pai que cuida de um filho a quem quer bem. Ele trata como um pai as nossas vidas, e por isso Ele pede o coração, e por isso Ele manda guardar o coração, Ele manda sobretudo guardar o coração, e a mente, ela é essa guardiã. A mente, quando ela é renovada, ela se torna um suporte poderoso para guardar o coração, porque ela se torna um filtro aonde vai peneirar somente aquilo que é vida para deixar ser estocado no coração. Aquilo que não é vida não vai passar, porque é uma mente renovada. Lá em Romanos capítulo 12, a palavra diz que nós não devemos nos apegar a esse mundo, não devemos nos conformar a esse mundo, mas devemos renovar a nossa mente, renovar a mente com a palavra, meditando na palavra, e aí nós vamos descobrindo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, deixe isso bem claro na sua vida. A sua mente, ela é guardiã do seu coração. Não é o coração que vai te guardar, é a mente que vai te guardar. E, segundo ponto, os conflitos internos só resultam em prisões quando uma mentalidade errada, que é da carne, está nos governando. E a gente vai ver isso na vida do apóstolo Paulo, porque todo esse livro foi escrito por ele através do Espírito. O Espírito trouxe essa revelação a ele, mostrou isso, porque ele estava habitando nesse lugar, esse lugar onde ele colhia essas revelações e foi transcrevendo essas revelações que vieram no seu Espírito, porque ele estava habitando nesse lugar pela fé, e nesse lugar ele descobriu muitas coisas, e ele conheceu a vitória que ele precisava para sair de todas as condenações que oprimiam a sua vida ainda. E trazer essa revelação para nossas vidas. E a gente vai ver que ele descobriu isso assim de uma maneira tão tremenda aqui no capítulo 7, antes do capítulo 8 que nós lemos o primeiro versículo ainda há pouco. A gente vai ver o seguinte:
Romanos capítulo 7, eu vou ler aqui a partir do versículo 18. Olha só o que Paulo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, versículo 20, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo, 22, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí o versículo 24 é uma conclusão que ele tem diante dessa realidade de uma mente que estava governando sua vida, que era a mente errada, a mente da carne. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí versículo 25, a chave: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A chave ele encontrou dentro dele. A chave ele descobriu porque ele permaneceu na fé, habitando no lugar da palavra. Lembrem-se de outras palavras que foram ministradas em cultos passados. Romanos 8, João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes, ou seja, com fé, porque a fé é a firmeza na minha palavra, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então Paulo encontrou essa chave na verdade, aonde ele permaneceu com fé, encontrou a libertação para ser livre desse homem que prendia a sua vida em muitas situações, e ele descobriu isso permanecendo na palavra. Por quê? Porque é melhor que você tenha um habitar na palavra, para permanecer ali, do que ter milhares de informações que ficam passeando só na sua alma, mas não lhe sustentam, não lhe guardam, não lhe protegem, não lhe dão coragem, não manifestam amor, não manifestam esperança, não lhe dão fé, não acrescentam fé na sua vida. É melhor que você permaneça ali na palavra, que é fiel, que vai te livrar de muitas situações. E Paulo descobriu isso, e ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ou seja, eu discerni, agora eu já sei como é que funciona. Por isso ele começa o versículo 1 do capítulo 8 dizendo: portanto, agora já não tem mais condenação contra a minha vida. Agora eu entendi, agora encontrei a chave. Não é por mérito meu, não é pelo que eu fiz, deixei de fazer, não. É porque eu encontrei a chave, e a chave me mostrou quem fez, quem resolveu a minha situação. E eu só estou simplesmente confiando no que ele fez por mim. Por isso agora eu tenho paz, eu não tenho mais condenação contra a minha vida. Por isso agora não existe mais aquele peso de condenação que eu estava carregando. Por quê? Porque eu sei que ele resolveu o meu problema. Ele me entregou uma chave, e essa chave chama-se fé, e me dá acesso a tudo aquilo que ele conquistou para mim ali na cruz. Então a partir de agora já não tem mais condenação. A partir de hoje que eu descobri isso, não tem mais condenação para a minha vida, porque agora eu não estou mais sujeito à lei do pecado e da morte.
eu estou sujeito à lei do Espírito de vida que foi entregue a mim, a lei que me libertou e que me confiou a salvação e que me confiou a vida, e a partir de agora eu conheço o Deus que não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, porque todos estão vivos para Ele. E por isso eu não tenho mais condenação sobre a minha vida. Então esses conflitos internos que só resultam em prisão, eles só vão resultar em prisão em nossas vidas quando nós estivermos ainda sendo governados pela mentalidade da carne, a mentalidade que não liberta, a mentalidade que não salva, a mentalidade que não tem poder nenhum para nos tirar daquele lugar de aprisionamento. Mas quando nós entramos na mente do Espírito, que é a vida do Espírito, que nos dá essa mente vitoriosa, nós passamos a compreender a liberdade que nós temos. Nós passamos a compreender a condenação que não existe mais. Nós passamos a compreender uma vida que nós desconhecíamos, porque nós estávamos limitados na mentalidade da carne. Então, a partir do momento que você passa a conhecer isso, você se torna um vitorioso, porque você descobriu uma chave de libertação, uma chave de liberdade que te arrancou de um lugar que você não poderia sair por nenhum sacrifício, por mais excelente que você fizesse. Você não poderia sair dali. Por quê? Porque já existia uma condenação, e nada do que eu faço, do que você faça, que nós possamos fazer para tentar justificar a nossa vida, seria aceito por Deus, ou vai ser aceito por Deus. Mas o que nós entendemos e descobrimos na ação de Jesus é que Deus aceitou aquele sacrifício, e por nós crermos no sacrifício, nós somos aceitos juntamente com Ele diante de Deus. E aí aparece esta mente, a mente de Cristo, que passa a nos conduzir, que passa a nos guiar, porque passa a colocar a nossa vida, a se submeter à palavra. Então nós entregamos o coração para o Pai e passamos a observar os seus caminhos. Nós temos uma mente agora que protege o nosso coração, e aí no nosso coração já não tem mais lugar para morte, não tem mais lugar para medo, porque agora a gente enche o coração de amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. O nosso coração agora, que não tinha esperança nenhuma, agora é um coração esperançoso, é um coração cheio de fé, é um coração cheio de vida, e nós começamos a liberar vida sobre a vida das pessoas. Vida essa que está entrando no seu lar, que está entrando na sua vida, que está entrando na sua casa, na sua família, que está limpando os teus céus. É vida, vida, vida. É isso que nós precisamos. Somos porta-vozes de vida. Precisamos discernir. Terceiro ponto para você: precisamos discernir o que nos mata e o que nos dá vida. É isso que nós precisamos. E aí eu vou começar a ler o capítulo 8 agora, a partir do versículo 2, depois de você entender, né, no versículo 1, que agora não tem mais condenação, porque você está em Cristo. Versículo 2, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Preste atenção nisso aqui, nesse ponto, versículo 3. A lei ela foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Até então, o cumprimento da lei, que as pessoas iam diante de Deus, levavam sacrifícios, pagavam sacrifícios e ofertas para a remissão de pecados, mas aquilo era tudo temporário. Tudo era temporário, era um perdão de Deus temporário para aquilo. Então, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne,
porque nós estávamos vivendo todos pela carne, e nenhum sacrifício que nós pudéssemos oferecer a Deus poderia nos dar a vida eterna, poderia nos salvar, poderia nos dar uma consciência de vitória, poderia nos dar uma mentalidade que agradasse a Deus, porque a gente estava fazendo tudo isso por uma justiça própria, porque aquele que cumpre a lei, ele cumpre pela justiça própria. Então não tem como ele pegar e ser absorvido eternamente diante de Deus. Aí, seguindo, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E aí você, quando entende isso, você começa a ter uma mente que agora ela não está mais aprisionada, mas ela te faz entender aonde você está, aonde Cristo te colocou, e você, nesse lugar que você passa a frequentar, aonde Cristo te colocou, você vê e tem a consciência de que não tem mais condenação nesse lugar, mas não porque você estava cheio de mérito, ou porque você fez alguma coisa para estar naquele lugar, não, foi porque você passou a discernir o que é morte e o que é vida, não mais pela mente natural, não mais pela mentalidade da carne, que nós vamos ver na sequência. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui não é uma vida agora que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque tem uma nova mentalidade. Não é porque agora não tem mais nenhuma falha, não, é porque agora tem uma nova mentalidade e sabe que uma falha que possa cometer por algum descuido não traz mais para aquela condenação que era permanente, não. Agora você tem a consciência de que as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a minha mente agora não é mais aquela mente de morte, aquela mente que me condenava. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, nós passamos a discernir mentalidade da carne e mentalidade do Espírito. E nós temos a decisão em nós de crermos em Deus, porque agora nós não temos mais desculpa. Jesus disse uma vez para os seus discípulos, aqueles que o seguiam: se eu não tivesse vindo e falado a vocês, vocês não teriam culpa do pecado. Mas agora eu vim e falei, vocês não têm mais desculpa. Agora não podem mais ficar inventando desculpa, que não sabe. Não, eu falei para vocês, vocês ouviram, e agora vocês não têm mais desculpa. Então nós não temos desculpa diante de Deus, porque agora nós conhecemos uma mente que nós não conhecíamos, uma mente que nos libertou de condenação, uma mente que nos dá paz, porque nela não habita mais nenhuma condenação, uma mente que nos dá segurança, porque sabe quem somos e sabe para onde nós iremos, uma mente que nos dá todo o aparato que nós precisamos para viver ainda aqui nessa vida, não mais confiando em nós mesmos, mas confiando naquele que nos resgatou de toda a prisão que nos prendia, que nos sujeitava e que nos limitava. Então, tudo isso veio dele. A mentalidade da carne, versículo 6, é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, mente da carne é morte. Eu preciso discernir o que nos
precisamos discernir o que nos mata e o que nos dá vida. Então, a mentalidade da carne é morte. Então, por que eu fico pensando ainda, me preocupando com morte, falando de morte? A minha mente não é a mente do Espírito. A minha mente não é a mente vitoriosa da vida no Espírito. A minha mente não é essa que agora está conectada com Deus. Por que eu ainda fico me limitando em morte? Por que eu ainda fico ocupando a minha mente com essas coisas da minha carne? Porque o resultado da mentalidade da carne é morte. Então eu tenho que sair desse lugar. Porque agora eu descobri, eu tenho uma chave, como Paulo descobriu. Como Paulo nos fala aqui através da palavra. Mas a mente do Espírito é vida. Então, a minha mente, ela precisa ser ocupada por vida. Eu preciso ter vida. Eu preciso estar cheio de vida. E quem está cheio de vida é porque tem uma mente voltada para o Espírito de Deus. E essa mente, ela enche o coração de riquezas de vida. E automaticamente, o que vai fluir desse coração? O que vai sair de nós? Vida. Mas se ainda está saindo tanta morte, é porque eu ainda estou limitado, ainda estou aqui nessa mentalidade da carne, que eu preciso, a partir de hoje, faça isso, discirna o que te mata e o que te dá vida. João 6,63, o Senhor Jesus falou bem assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então tudo que Jesus disse para nós é Espírito e vida. E é isso que guarda o nosso coração. É essas coisas que ele falou, que eu vou meditar, que eu vou pensar, que eu vou estar ocupando a minha mente, é que vai guardar o meu coração. Não a mentalidade antiga, não a mentalidade da morte. Ela não guarda o meu coração. Por quê? Porque o meu coração ele pode ficar angustiado o dia todo, porque eu só fico pensando nisso. Não, tire sua mente daí, tire sua mente da morte, porque o teu Pai, o Deus de Israel, o Deus vivo, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Mateus 22. É Deus dos vivos. Então eu preciso entrar nesse lugar através da fé e manter-me nesse lugar. A mente do Espírito, ponto 4 para você, a mente do Espírito é a mente da fé, que nos prepara para viver no amor de Deus diante de todas as situações. A mente do Espírito é essa, a mente da fé, que vai nos preparando para viver no amor de Deus. Olha que Deus tem falado para nós aqui, Ministério Ouvir e Crer Manaus, durante há mais de 3 anos ele vem falando, nos preparando para nos conduzir por um caminho. Por isso ele diz assim: dá-me o teu coração e mantém os teus olhos nos meus caminhos, porque os caminhos dele é o caminho do amor. E aí ele nos prepara para caminharmos nessa jornada, independente das situações que nós formos enfrentar, que aparecerem e se apresentarem diante de nós. Ele nos prepara com a mente do Espírito, que é a mente da fé. Ele nos prepara para viver nesses tempos. Justamente o tempo onde vamos manifestar o amor de Deus. Olha, o amor de Deus é assim, ó. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele confia, nele acredita, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando isso entra dentro do meu coração, muda a minha história, porque esta mente excelente, esta mente poderosa, esta mente do Criador, esta mente que criou a minha vida,
ela mesma introduz esse amor em mim, a fim de que eu possa pensar como Ele, a fim de que eu possa viver como Ele, a fim de que eu possa enfrentar as situações como Ele enfrentou, a fim de que eu possa estar numa trajetória aonde a minha mente me guarda no amor dEle, me guarda na fé e me faz sempre ter a confiança que eu já ultrapassei as dificuldades. Jesus disse, João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês têm paz, então tenham confiança, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e habito em vocês, habito dentro de vocês. Então, a mente do Espírito é essa mente de fé que nos prepara para a nossa jornada. Porque Deus, Ele sabe aquilo que nós vamos enfrentar. E pelo amor que Ele tem conosco, Ele não nos desampara. Muito pelo contrário, filho, mantenha os teus olhos nos meus caminhos. Deixa o teu coração comigo. Deixar o coração com Ele é confiar nele. Entregar o coração para Ele é confiar nele. É acreditar nele, é saber que Ele é fiel, que não vai falhar jamais. É saber que Ele jamais nos trairá. É saber que Ele fez uma promessa e que Ele não é como homem e nem como filho do homem para mudar isso. Se Ele disse, Ele vai confirmar. Se Ele disse, já está feito. Então continue crendo nele, se mantendo firme. Por quê? Porque diante dessa mentalidade que nós temos, que é uma mentalidade que se volta para Deus, não a mentalidade da carne, é a mentalidade do Espírito. Por quê? Porque a mentalidade da carne, ela não se sujeita a Deus. Ela não agrada a Deus. E também não pode agradar, porque ela não se submete à lei de Deus. É uma mentalidade que ela tem uma justiça própria e que ela quer governar, ela quer se manter ali, só que ela tem uma limitação. E ela sabe que ela tem uma limitação porque agora ela conhece a outra mente, a mente de Cristo. E por não querer entregar essa confiança a Deus, ela fica confiando em si mesma e se mantém preso ali o tempo todo. Por isso que ela não pode agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Que a mente do Espírito é a mente da fé. Porque a mentalidade da carne, ela não pode agradar a Deus. Porque ela não se submete à lei de Deus. E, ora, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu posso acrescentar para vocês aqui, discernindo pelo Espírito, assim como sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é impossível desagradar a Deus. Aleluia! Quem caminha com fé, é impossível desagradar a Deus. Registre isso no seu coração nessa noite. Amém. E aí nós vamos ver o seguinte, olha, tudo isso porque Deus, Ele cuida da nossa vida, Ele sabe que nós vamos precisar, porque a nossa jornada é assim. A natureza, versículo 19 do capítulo 8 aqui, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós somos filhos, porque o pai diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração aí. E tu vai guardar entregando ele para mim, confiando em mim. Aí tu vai olhar para a minha palavra, para os meus caminhos, e tu vai caminhar por ele, tu vai meditar na minha palavra, e teu coração vai estar guardado. E quando precisar se manifestar, você vai se manifestar como filho. Porque quem está aí fora precisa ver a manifestação dos filhos de Deus. Eles não estão aguardando morte, porque os filhos de Deus não transmitem morte. Os filhos de Deus estão transmitindo vida.
Sabe por que eles transmitem vida? Porque eles estão bem certos que todos os dias eles são levados. Aqui eu vou ler o versículo para você. Como está escrito, versículo 33. Por amor de ti, veja bem que tudo está atrelado ao amor. Por amor de ti, somos todos os dias levados, considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Então a vida dos filhos que andam na fé, com a mentalidade do Espírito, é uma mente, uma mentalidade, uma vida que sabe que todo dia é entregue ao matadouro, mas sabe que nunca vai morrer, simplesmente é entregue, mas já passou da morte para a vida. Se manifesta morrendo para que outros vivam. Então eu tenho vida. Foi isso que Jesus fez. Ele entregou a sua própria vida, ele se repartiu por nós, para que nós tivéssemos essa vida. E a vida dos filhos é uma vida de morte diária. E para eu viver isso, para eu conseguir viver isso, eu preciso ter fé, preciso ter uma mentalidade voltada pelo Espírito para conduzir a minha vida. É por isso que eu consigo caminhar, é por isso que eu não sou paralisado, é por isso que o meu caminho agora não pode interromper a jornada que Deus preparou para a minha vida. Por quê? Porque eu estou vivendo por fé e não por vista. Porque eu sei, porque sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, e não somente a minha vida, mas toda a minha casa, toda a minha família. E a gente vai aprendendo com isso, querido, meditando nessa palavra, ouvindo o que Deus está falando, porque o ouvido espiritual, ele tem uma mente espiritual que conduz a vida, a nossa vida nessa terra, nessa realidade que nós ainda estamos. Mas depois desse quarto ponto, aonde a mente do Espírito e a mente da fé nos prepara para toda e qualquer situação, no amor de Deus, para vivermos no amor de Deus diante das situações, o quinto e último ponto que eu trago para você é que a mentalidade do Espírito, da fé, essa mente do Espírito da fé, também nos convence que nada do que nós formos passar, mesmo indo como ovelha para o matadouro, nada de situações adversas, situações contrárias, nada que nós possamos passar dentro de casa, acerca de enfermidade, de doença, nada disso, nada de situações de falta de dinheiro, nada quando alguém descansar, nada disso poderá, que nós possamos passar, que nós já passamos, estamos passando, ou viermos a passar. Veja bem, a mentalidade do Espírito da fé, ela também nos convence que nada do que já passamos, que estamos passando, ou viermos a passar, poderá nos separar do amor de Deus. Nada disso, do que passou, por quê? Porque agora, diante do que Paulo mostrou aqui, a chave, eu tenho consciência disso. Nada do que eu passei, nada do que eu vivi, antes de conhecer o Senhor, nada disso pode me separar dele. Eu estou convencido agora, convencido disso. Nada do que eu estou passando, alguma falha que eu cometi, nada disso pode me separar do amor dele. Nada do que eu vier a passar, futuro, passado, presente, futuro, nada pode me separar do amor de Deus. Isso é um convencimento que vem da fé. Eu estou convencido, é o que Paulo diz aqui no versículo 38. Olha o que diz aqui a palavra. Versículo 38 de Romanos 8. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada, porque agora tu estás convencido, por isso tu tens firmeza,
Por isso tu tem vida para liberar. Por isso tu não olha para as situações, para as circunstâncias, para as adversidades, porque você tem uma mentalidade agora, uma nova mentalidade, uma nova mente, a mente do Espírito, a mente da fé, a mente que já te convenceu que nada do que você possa passar, que você já passou, que esteja passando ou vier a passar, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor. Se você recebe isso, diga amém aí na sua casa. E diga: eu recebo no meu coração e vou guardar e vou viver com esta mente a partir de hoje, sabendo que nada poderá me separar, nem a minha vida, nem toda a minha casa, porque está escrito na palavra dele isso. Queridos, esta palavra ela vem para mudar a nossa mente, porque a nossa mente precisa ser renovada, porque ela é bombardeada todos os dias. Todos os dias bombardeadas. Mas se nós mantermos a confiança no Senhor, se nós seguirmos aquilo que a palavra está nos orientando, tua mente é guardiã do teu coração, é o sobretudo do teu coração. Então guarde o teu coração pelos teus pensamentos. Lá em Filipenses 4:8 tem uma coisa muito tremenda que diz para a gente sobre guardar o coração. Olha o que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4:8 e 9. Então, que a tua mente esteja ocupada com vida. Que a tua mente, que é sobretudo do teu coração, esteja ocupada com vida, esteja armazenando vida no teu coração, e que tua boca seja vida para a tua família, para os teus amigos e para todos aqueles que te ouvem e que te leem em todos os lugares. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre tua vida, sobre tua casa e sobre tua família, e que você tenha a melhor semana, uma semana de paz, uma semana cheia de vida, de proclamação de vida e de espírito, em nome de Jesus. Amo sua vida. Aleluia. Beijo, meus filhinhos queridos. A você que está assistindo esse vídeo nesse dia, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, que é um canal novo. Precisamos atingir um número de 1000 inscritos para poder transmitirmos no canal do YouTube diretamente. Compartilhe também essa mensagem. Vamos multiplicar a mensagem, como houve uma multiplicação de mensagem de vida hoje para nossas mães. Vamos multiplicar durante toda a semana. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Amo você. Quarta-feira estaremos novamente aqui na ceia do Senhor. Beijo no coração de vocês. Graça e paz.